O Uno teve versões bem legais e consideradas clássicas aqui no Brasil, desde as versões com propostas mais esportivas para a época, como a 1.5R e 1.6R, e o clássico valorizado e raro Uno Turbo, até a curiosa versão Mille Yang, que tinha a opção de vir com um adesivo gigantesco nas laterais, escrito Yang. Mas obviamente não foi só aqui no Brasil que o Uno recebeu essas versões mais diferenciadas. Lá na Europa, por exemplo, existia um Uno sem pedal de embreagem, já nos anos 80, equipado com o câmbio CVT, algo que só se tornaria comum aqui no Brasil décadas depois, e um Uno esportivo capaz de ultrapassar os 200 km por hora, modificado por uma preparadora italiana renomada. Até a versão diesel existiu desse carro lá fora, e todos os seus detalhes é o que você vai ver nesse vídeo. A origem do Uno remonta aos anos 70, mais precisamente ao fim dessa década, quando foram feitos dois estudos, um denominado de 143 e outro de 144. O estudo 143 foi desenhado pelo Centro Stile Fiat, e o 144, desenhado pelo estúdio Italy Design, fundado por Giorgetto Giugiaro. Porém, esse último originalmente era para ser um projeto Lancia, marca italiana de luxo do então grupo Fiat, mas acabou dando origem ao projeto Tipo 146, encurtado para Tipo 1, ou Tipo Uno em italiano, e foi lançado oficialmente no exterior em 1983. E se há alguns anos atrás aqui no Brasil o câmbio CVT ainda dividia opiniões entre motoristas, imagine a reação do público europeu nos anos 80, quando a Fiat decidiu equipar o pequeno Uno com essa transmissão. Em 1987, depois de 4 anos de mercado, ela lançou o Uno Selecta, o primeiro carro da Fiat a contar com o câmbio CVT, sigla em inglês para transmissão continuamente variável. Essa transmissão só foi introduzida na linha Fiat aqui no Brasil no Pulse, em 2021. Mas o que levou a Fiat a apostar em uma tecnologia tão diferente naquela época? Para entender isso, precisamos voltar ao cenário do mercado europeu nos anos 80. Câmbios automáticos tradicionais ainda eram pouco populares em carros pequenos e médios na Europa, ao contrário do que acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos. Mesmo assim, havia uma fatia de consumidores interessados em um carro sem pedal de embreagem, e a Fiat decidiu atender a essa demanda com uma solução mais eficiente que as automáticas convencionais da época. O diferencial do CVT está na sua construção. Ao invés de engrenagens fixas, ele utiliza duas polias cônicas ligadas por uma correia metálica, permitindo variações infinitas de relação de marcha. Isso significa que a troca de marcha ocorre de forma suave e progressiva, sem trancos, o que melhora o conforto e a eficiência do motor. No caso do Uno Selecta, a transmissão CVT era fornecida pela holandesa Van Dorme Transmissie, pioneira no desenvolvimento dessa tecnologia. A Fiat oferecia um motor 1.1 carburado de 58 cavalos, que permitia ao Uno Selecta acelerar de 0 a 100 em 15,5 segundos, um tempo apenas 0,5 segundos mais lento do que a versão manual. No entanto, o consumo não foi beneficiado. O modelo CVT fazia uma média de 15,9 km por litro, enquanto a versão manual chegava a 16,3 km por litro. Aqui no Brasil, o Uno de primeira geração nunca recebeu essa transmissão. Só a sua segunda geração recebeu uma automatizada, a polêmica Dualogic, que é diferente de uma transmissão automática. Mas afinal, como o CVT se diferencia de um câmbio automático convencional? O câmbio automático convencional funciona de maneira diferente. Ele usa um conversor de torque, que substitui a embreagem e permite que as trocas aconteçam de forma automática, por meio de conjuntos de engrenagens planetárias. O resultado é uma condução confortável, mas com um consumo de combustível maior do que o CVT. A troca de marchas, embora suaves, ainda podem ser percebidas. Outra vantagem do automático tradicional é a robustez. Ele aguenta motores mais potentes, algo que o CVT da época não conseguia fazer, pois sua correia metálica tinha limitações estruturais para lidar com torques mais elevados. A maioria dos carros aqui no Brasil na época, nos anos 80, que vinham com câmbio automático, eram os modelos considerados de luxo, como o Volkswagen Santana, o Ford Del Rey e o Chevrolet Monza, como opcional. A linha Chevette curiosamente também chegou a receber essa transmissão automática, incluindo obviamente a Marajó e a Chevy 500. No fim das contas, o CVT do Uno Selecta foi uma aposta ousada da Fiat. O mercado europeu da época ainda não estava pronto para abandonar os manuais, e o custo elevado da manutenção e sua complexidade também dificultou a sua popularização. Hoje, décadas depois, o CVT se consolidou como uma das opções mais populares em carros compactos e médios. Mesmo com um desempenho honesto, a Fiat percebeu que o Uno Selecta precisava de melhorias para se tornar mais atraente. Em 1989, a marca ampliou a oferta do CVT para novas opções de motorizações. Foram introduzidos os motores 1.4 de 70 cavalos e 1.5 de 75 cavalos, oferecendo um desempenho um pouco mais ágil e um melhor consumo. O CVT também foi expandido para outros modelos da Fiat. Em 1990, a transmissão foi adotada no Tipo e no Tempra. Já no ano seguinte, em 91, o Panda Selecta foi lançado, utilizando uma transmissão CVT da japonesa de Akiko, compartilhada com modelos da Subaru e Nissan.
Mas se ele não era um exemplo de carro potente e ágil, o próximo da lista simplesmente foi um dos Unos mais potentes da história. Nos anos 80, os hot hatches estavam em alta. Modelos compactos, leves e potentes começaram a dominar nas ruas na Europa, oferecendo um desempenho esportivo sem comprometer a praticidade no dia a dia. E a Fiat não ficou de fora dessa, e em 1985 lançou o Uno Turbo, uma versão turbinada do pequeno hatch que logo conquistou fãs pelo seu bom desempenho. Mas enquanto o Uno Turbo já era uma versão esportiva respeitável, uma preparadora italiana levou isso ainda mais longe. Foi assim que nasceu o Uno Turbo Torino, em 1990, que nada mais era do que uma versão especial do Uno Turbo original, criada pela Giannini, com modificações mecânicas e visuais, que o transformaram em um carro bem interessante. O primeiro grande diferencial do Uno Turbo Torino estava no seu visual. A Giannini não queria apenas aumentar a potência do carro, ela queria que ele parecesse mais agressivo. Para isso, a carroceria recebeu um kit Y-Body, com paralamas alargados, saias laterais e novos para-choques redesenhados para melhorar a aerodinâmica. A dianteira ganhou um spoiler pronunciado, enquanto a traseira foi equipada com um aerofólio discreto, mas funcional. Todas essas mudanças não eram apenas estéticas. O coeficiente aerodinâmico do carro caiu para 0,27, um número excelente para um hatch esportivo da época. Mas o verdadeiro destaque do Uno Turbo Torino estava sob o capô. O motor 1.3 turbo original já entregava 105 cavalos, o que já era o suficiente para fazer ele acelerar de 0 a 100 em cerca de 8,3 segundos, um tempo impressionante para um carro desse porte, porém a Giannini queria mais. Com modificações na injeção eletrônica Bosch G-Tronic, um novo escape e um retrabalho na admissão, além de um turbocompressor Garrett T2 com intercooler, a potência subiu para 148 cavalos, com um peso de pouco mais de 900 kg. Essa versão conseguia atingir incríveis 220 km/h de velocidade máxima, números que rivalizavam com esportivos muito maiores e mais caros da época. Infelizmente eu não consegui achar informações do tempo do seu 0 a 100, mas considerando que o Uno Turbo normal já acelerava de 0 a 100 em 8,3 segundos, já dá pra ter uma noção do quão absurdo era esse carro pra época. No Brasil, o Uno Turbo chegou oficialmente apenas em 1994, em uma versão um pouco diferente, com motor 1.4 de 118 cavalos, que era derivado do motor daquele Uno Turbo original, obviamente sem as preparações do Uno Turbo Torino, e se tornou um dos esportivos nacionais mais icônicos, graças ao seu peso reduzido e o seu ótimo desempenho. E se esse carro se destaca pelo desempenho excelente, o próximo se destaca pela economia absurda de combustível, e você vai entender por quê. Os anos 80 foram marcados por uma forte expansão dos motores a diesel na Europa. Enquanto no Brasil os carros a diesel eram proibidos por lei desde 1976, no velho continente eles se popularizaram rapidamente, devido ao menor consumo de combustível e à maior autonomia em comparação com os motores a gasolina. Esse crescimento fez com que as fabricantes investissem cada vez mais em versões movidas a diesel de seus modelos compactos, e com o Uno não foi diferente. O primeiro Uno diesel foi lançado na Europa em 1983, logo após o lançamento do Uno. Ele era equipado com o motor 1.3 de 45 cavalos e 7,6 kgfm de torque, um desempenho bem modesto, mas o suficiente para um carro que priorizava economia. O maior destaque desse motor era o seu consumo impressionante, chegando a 28 km por litro, números excelentes até para os padrões atuais. Agora imagine um consumo desses lá nos anos 80 aqui no Brasil, se não houvesse essa lei. Só a título de comparação, o Uno brasileiro ano 1984 SX com motor 1.3 fazia 8,6 km por litro na cidade e 13,1 na estrada. O curioso dessa história é que, embora o Uno diesel tenha sido vendido na Europa, o motor que equipava essa versão era fabricado aqui no Brasil, na fábrica da Fiat, em Betim, Minas Gerais. Isso aconteceu porque a unidade brasileira da Fiat era a única filial da marca no mundo que produzia esse motor específico. Assim, os propulsores diesel saíam de Minas Gerais, atravessavam o Atlântico e eram instalados diretamente nas linhas de montagem da Fiat na Itália, onde os modelos a diesel eram montados e vendidos em diversos países europeus. E para entender por que o Uno diesel ou qualquer outro carro pequeno a diesel nunca foi vendido oficialmente por aqui, é preciso voltar à década de 70. Em 1976, o governo brasileiro implementou uma lei que proibia a venda de veículos de passeio movidos a diesel, permitindo o uso desse combustível apenas em picapes grandes e caminhões. A justificativa era econômica e ambiental. Na época, o Brasil dependia da importação de petróleo, e o governo queria evitar que o diesel, essencial para o transporte de mercadorias, fosse consumido em larga escala por carros de passeio, e também em razão da poluição que o enxofre do diesel gerava. A restrição permanece até hoje, impedindo que modelos leves a diesel fossem comercializados aqui no Brasil.
Isso fez com que o Uno Diesel, apesar de ter um motor 100% brasileiro, nunca pudesse rodar legalmente em nossas ruas. A ironia é que enquanto o mercado europeu usufruía de um compacto econômico, robusto e durável com motor nacional a diesel, os consumidores brasileiros sequer tinham essa opção aqui. Com o tempo lá na Europa, a Fiat percebeu que havia espaço para motores a diesel mais potentes no segmento de compactos. Em 1986, o Uno Diesel passou a contar com um motor 1.7 de 58 cavalos e 10 kgfm de torque, oferecendo um desempenho mais ágil e melhorando ainda mais sua aceitação no mercado europeu. Aliás, a produção dos motores a diesel no Brasil durou até 86. A partir daí, eles eram fabricados na Itália. Mais tarde surgiria até uma versão 1.4 turbo, equipada com intercooler, que elevava a potência para 70 cavalos e 13 kgfm de torque, garantindo um desempenho bem mais animado, digamos assim, para um hatch a diesel. O preço do diesel era significativamente mais baixo do que o da gasolina, e os motores movidos a esse combustível ofereciam maior durabilidade e exigiam menos manutenção, isso ao longo dos anos. Se a proibição não existisse, é possível que o mercado brasileiro tivesse seguido o mesmo caminho da Europa, com hatches e sedãs compactos movidos a diesel, sendo uma opção viável para motoristas que priorizavam a economia, que nos anos 80 aqui era a maioria. Mas como a legislação não mudou, o Uno Diesel permaneceu como modelo exclusivo para exportação, infelizmente. E não foram só versões específicas que não tivemos aqui no Brasil, teve uma reestilização que também nunca vimos em solo brasileiro.